Por que o desafio aqui é refatorar classes para Factory Functions? Porque segundo o autor desse exercício, que por acaso é esse que vos fala, construir aplicações web com JavaScript puro fica mais simples quando você usa funções ao invés de classes, e nesse caso especificamente, Factory Functions. O que é uma Factory Function? É qualquer função que não é uma classe, não é um construtor, mas retorna um objeto. Lembrando que em JavaScript qualquer função pode retornar um objeto. E quando a função faz isso sem te obrigar a usar a palavra-chave new antes da invocação dela, ela é uma Factory Function. Ou seja, com Factory Functions, eu consigo criar e compor objetos na minha aplicação web com um código mais simples se comparado a um design de código que exige que eu use classes, constructors e o operador new. E para comprovar isso, eu vou começar refatorando essa classe Clock. O que a classe Clock faz? Ela usa essa propriedade template e esses três métodos para criar um relógio que é renderizado no console e que pode ser acionado ou parado. E aqui abaixo eu vejo uma classe Extended Clock que herda as propriedades e métodos da classe Clock, ou seja, ela cria um objeto com as propriedades e métodos da classe Clock, mas esse objeto que ela cria tem duas coisas únicas dessa classe, que são essa propriedade Precision e esse método Start, que nessa classe sobrescreve o método Start herdado da classe Py. E a única diferença desse método Start é que ele usa a propriedade Precision. E mais abaixo, eu vejo a invocação da Extended Clock, e essa invocação junto com o new gerou um objeto Clock, e se eu descomentar a invocação do Clock Start, o relógio é exibido no console a cada segundo. Dito isso, eu vou comentar esse console.log do exercício acima, eu vou comentar essas últimas duas linhas, e depois que eu refatorar essa classe Clock, eu cuido da Extended Clock. Para começar a refatorar a clock, aqui acima eu vou declarar a Factory Function, então const make clock, que recebe uma arrow function, e para que essa função retorne um objeto, eu vou envolver essas chaves em parênteses, para que os parênteses executem primeiro o que tiver dentro deles. Essas chaves vão representar um objeto e não um bloco da função, e o objeto vai ser retornado. Observa que o constructor da classe recebe um objeto e faz um destructuring na propriedade template do objeto. Como eu não preciso usar um método constructor na Factory Function, esse objeto vai ser recebido por parâmetro e eu vou fazer o destructuring na propriedade template. Agora, eu preciso que esse objeto tenha uma propriedade template que recebe esse parâmetro template. Como que eu faço isso? Dentro desse objeto, eu simplesmente declaro uma propriedade template. Ou seja, como a chave e o parâmetro que eu estou atribuindo como valor têm o mesmo nome, através de shorthand property names, por baixo dos panos, implicitamente, isso aqui está sendo feito, mas sem eu precisar deixar o código redundante desse jeito. Então eu posso remover os dois pontos e o parâmetro. E agora, para declarar esse método render, eu vou inserir render e dentro dele eu vou inserir a const formatedTime, que recebe a invocação desse método getFormatedTime, que recebe this.template. Quem o this desse método render vai referenciar? Ele vai referenciar o objeto no qual a invocação do método render vai ser encadeada. Ou seja, se aqui abaixo, para criar o objeto, eu inseri uma const clock, recebe a invocação da make clock, que recebe um objeto com uma propriedade template, que recebe uma string h:_m:_s. Se aqui abaixo eu invocar o método, então clock.render, como o objeto no qual a invocação do método render foi encadeada é o clock, o this dentro do render referencia o clock. Tanto é que se dentro do render eu inserir um console.log que recebe o this, o objeto clock é exibido. Ou seja, como a função render é invocada a partir do objeto clock, o contexto de execução dessa função render é o objeto clock e o this dentro dela referencia o clock. Se essa função não fosse invocada a partir do objeto clock, o contexto de execução dela seria o escopo global e o this dentro dela iria referenciar o objeto window. Por que isso acontece? Runtime binding. Ao invés do valor do this ser determinado baseado em onde a função é declarada, o valor do this é determinado baseado em como a função é invocada. Então, continuando o refactoring do render, se eu mover esse console.log para a linha abaixo e fizer ele exibir formatedTime, eu vejo no console o tempo formatado.
Agora, para declarar o método start, aqui abaixo eu vou inserir start, que é um método, e dentro desse método, para facilitar a minha visualização tanto do novo start quanto desse start da classe, eu vou diminuir a quantidade de linhas entre eles. Como que eu faço isso? Para colapsar o bloco do constructor, aqui dentro dele eu seguro Ctrl Shift e pressiono o acento agudo, que é a mesma tecla da crase, e eu vou fazer a mesma coisa no render. Mas fica ligado que colapsar linhas não é desculpa para você escrever funções com 50 linhas e simplesmente colapsar a visualização delas ao invés de refatorar, só para você ficar ligado. Então dentro do start eu vou inserir uma const 1 second que recebe 1000, aqui abaixo eu vou invocar o render, então this.render, e depois vou declarar no objeto uma propriedade timer que recebe o ID que a invocação do setInterval vai retornar. Ah, Roger, eu não sei como o setInterval funciona. Depois desse vídeo, assiste a aula complementar que eu vou deixar aqui na descrição. Mas primeiro, termina de assistir esse vídeo, depois você vê a aula do setInterval. A parte mais difícil de alguma coisa é terminar o que você começou. E já que você começou a assistir esse vídeo, assiste ele até o final, depois você assiste as aulas complementares. Combinado? Então this.timer, que recebe a invocação do setInterval, que recebe uma função que invoca this.render e recebe como segundo argumento 1 second. Se eu testar o start, então ao invés de invocar o render, eu invocar o start, eu vejo as horas renderizadas no console. E para parar essa renderização a cada segundo, como aqui no método start, eu criei uma propriedade timer que recebe o ID que a invocação do setInterval retorna, se abaixo da invocação do start eu invocar o clearInterval, que recebe o ID do setInterval, ou seja, clock.timer, como logo depois da invocação do start o clearInterval foi invocado, o horário só é renderizado uma vez. Só que a classe tem um método responsável por parar o relógio, que é o método stop. Roger, mas se eu posso fazer o relógio parar sem um método stop, por que eu declararia um método stop? Legibilidade. Invocar clock.stop é mais legível do que invocar clearInterval, que recebe o timer como argumento. Uma pessoa que não programa teria mais dificuldade em entender essa invocação do que um clock.stop. Qualquer um pode fazer código funcionar, mas nem todo mundo consegue escrever código legível. Escrever código legível é uma das habilidades que separam os homens dos meninos na hora de construir aplicações web com JavaScript puro. Por que essa habilidade é tão importante? Porque no dia a dia de um desenvolvedor, 80% ou mais do que ele faz é manutenção. E para manter o código de uma aplicação, você precisa entender ele. E para você entender ele, você precisa ler. E quanto mais trabalhosa for a leitura do código, mais complicado vai ser você ou outra pessoa manter ele. Roger, outra pessoa? Quando você escreve código ilegível, você atrapalha a vida de outra pessoa do seu time que vai ler o código. Isso significa que em um time de 50 desenvolvedores, se 25 escreverem código ilegível, eles atrapalham a produtividade dos outros 25. E time improdutivo é sinônimo de menos lucro. Acho que você já percebeu onde eu quero chegar. É uma bola de neve, essa parada escala. Então fica presente nisso. Construir aplicações JavaScript com código legível é tão importante quanto fazer o código funcionar. Então vou remover a invocação do clearInterval, e se eu declarar um método stop, então stop é um método, e se dentro dele eu invocar clearInterval, que recebe this.timer, eu vejo o relógio executado uma vez e parado pelo método stop. Ou seja, class clock refatorada, eu já posso remover ela daqui, e para começar a refatorar a extended clock, aqui acima eu vou inserir uma const makeExtendedClock, que recebe uma arrow function que retorna um objeto. Observa que esse constructor recebe um objeto options, o constructor da classe Py é invocado, recebendo o objeto como argumento, e depois disso existe um destructuring da propriedade precision do objeto options. Esse destructuring tem um default parameter, ou seja, se a propriedade precision não existir no objeto, ou se ela existir mas armazenar undefined, 1000, que nesse caso representam 1000 milissegundos, que equivalem a 1 segundo, é armazenado nessa const precision, e aqui abaixo, o objeto que a classe criar vai ter uma propriedade precision que recebe essa const precision.
Na factory function, ao invés de declarar ela com um bloco, declarar uma const e depois atribuir a const para uma propriedade precision, nesse parâmetro eu vou fazer um destructuring na propriedade precision do objeto que está sendo recebido no parâmetro, vou inserir um default parameter de 1000 milissegundos no precision e dentro do objeto eu vou inserir uma propriedade precision que recebe implicitamente, através de shorthand property names, o parâmetro precision. Se por enquanto eu comentar essa classe e aqui abaixo eu inseri a invocação de um console.log, que recebe a invocação da makeExtendedClock, que recebe um objeto que contém uma propriedade precision, que recebe 1000, eu vejo que o objeto que a factory retornou tem a propriedade precision armazenando 1000. Para continuar o refactoring, eu vou descomentar essa classe e observa que ela tem um método start, que é único dela, porque esse método start dela está usando a propriedade precision. Então, o que eu preciso fazer aqui no objeto da factory? Antes de declarar um método start, eu preciso fazer esse objeto ter os métodos render e stop desse objeto que a makeClock está criando. Ou seja, aqui abaixo da precision, eu preciso espalhar as propriedades do objeto que a invocação da makeClock retorna, lembrando que a makeClock precisa receber um objeto que contém uma propriedade template. Então aqui na invocação da makeExtendedClock, eu vou inserir nesse objeto uma propriedade template que armazena uma string h:2.m:2.s e como a invocação da makeClock precisa receber um objeto que contém a propriedade template, aqui nesse parâmetro eu vou fazer um destructuring na template e vou inserir a template dentro de um objeto aqui na invocação da makeClock. Se eu olhar o console, esse erro aconteceu porque a classe Clock não existe mais no código e a classe ExtendedClock está tentando usar ela, e aqui acima eu vejo o objeto com as propriedades já espalhadas dentro dele. Só que esse método start desse objeto precisa usar a propriedade precision. Ou seja, esse método start é o único da classe ExtendedClock porque ele, ao contrário do método start da classe Py, usa a propriedade precision como argumento do setInterval. Então, para sobrescrever o método start que o spread espalhou aqui dentro do objeto, aqui abaixo eu vou declarar um método start e dentro dele, como o spread operator espalhou um método render dentro desse objeto, eu vou invocar this.render e aqui abaixo, para declarar a propriedade timer, eu vou inserir this.timer, que recebe a invocação do setInterval, que recebe uma função que invoca this.render e recebe this.precision como argumento, como segundo argumento. Vamos ver se funcionou? Aliás, não vamos não, porque tem alguma coisa errada aqui. É isso, eu pus um parêntese a mais aqui, tá? Então, para ver se funcionou, eu vou remover essa classe ExtendedClock aqui, vou remover essa criação do objeto com a ExtendedClock. Ao invés do console.log, eu vou inserir uma const ExtendedClock, que recebe o objeto que essa invocação retornou. E se aqui abaixo eu invocar ExtendedClock.start e aqui abaixo invocar ExtendedClock.stop, eu vejo no console os relógios criados pelas factory functions. Se eu descomentar as invocações dos métodos stop, eu vejo os relógios renderizados a cada segundo. Então, o que eu posso melhorar nesse código? Antes de qualquer coisa, para organizar ele, eu vou unir as declarações das funções, unir as declarações dos objetos e as invocações dos métodos deles. Então, vou recortar a makeExtendedClock para abaixo da makeClock. Vou deixar as declarações desses objetos unidas. Também vou unir essas invocações e vou descomentar as invocações dos stop para que o relógio seja exibido só uma vez. E agora eu vou aqui para o topo do código para começar a eliminar funções anônimas. Nem sempre vai ser viável fazer isso, mas quando eu faço, o código também tende a ficar mais legível. É mais fácil ler uma palavra que expressa a ação que essa função está fazendo do que ter que ler ela inteira. E tem também o fato que o nome da função vai ser exibido no console quando algum bug acontecer. Isso facilita, me dá mais informações para eu debugar o meu código. Qual nome eu posso dar para essa função? Observando ela, eu vejo que ela retorna o resultado desse ternário, e esse ternário, se o valor é menor que 10, retorna o valor com um zero concatenado na frente do número. Se o valor não é menor que 10, o valor é retornado normalmente. Então, para eliminar essa função anônima, aqui acima eu vou declarar uma const concatenate0, que recebe essa função do map. Vou referenciar a concatenate0 como callback do map. Posso deixar o map na linha
acima, e se eu olhar o console, os números estão formatados normalmente, o 0 foi inserido antes do 1, então o meu refactoring não quebrou o código. Uma outra função que eu posso nomear é esse callback do map aqui abaixo. Então aqui acima eu vou declarar uma const, e como essa função faz o map gerar um array com as horas, minutos e segundos, eu vou nomear ela como getTimeAsArray, que recebe a função de callback do map, e se eu referenciar a getTimeAsArray como argumento do map e lá embaixo comentar as invocações dos métodos stop, o código continua funcionando normalmente. Roger, mas aí eu estou declarando uma função dentro de outra função que está sendo invocada aqui embaixo. E essa invocação está dentro de um método que é invocado a cada segundo. Isso vai ser ruim para a memória, não vai não? Muito pouco. E eu vou te explicar por quê. Em browsers modernos, mesmo que essas funções estejam sendo redeclaradas por causa do setInterval, isso é um processo muito rápido. Inclusive, algumas engines, alguns motores que executam o JavaScript só compilam esse código uma vez e reutilizam o código num contexto diferente a cada vez. O V8, que é o motor que executa o JavaScript no Google Chrome, faz isso na maioria dos casos. Então sim, eu posso deixar essa função aninhada aqui e ela não vai impactar o consumo de memória de forma significativa. Agora, aqui na invocação do setInterval, eu estou inserindo a declaração de uma arrow function que simplesmente invoca o método render. Mas já que a invocação do setInterval precisa receber a declaração ou a referência de uma função, ao invés de declarar uma função que invoca o método render, não seria menos redundante eu só referenciar o this.render aqui? Seria. Só que olha só o que acontece se eu fizer isso. Um erro é lançado dizendo que não é possível ler a propriedade split de undefined, e se eu clicar na linha em que o erro é lançado, se o erro diz que não é possível ler a propriedade split de undefined, como a invocação do split está encadeada no template, esse parâmetro template só pode estar armazenando undefined. Para comprovar isso, aqui embaixo, eu só vou comentar a invocação do método start do extended clock, e se dentro do render eu invocar um console.log que recebe this, na primeira invocação do render, o this estava referenciando o próprio objeto, o horário foi exibido normalmente, mas na segunda vez que o render foi invocado, o this referenciou o window. Ou seja, nessa primeira invocação do render, o this aqui dentro do render referenciou esse objeto, mas da segunda invocação em diante, que é quando ele é executado através dessa referência no setInterval, esse this aqui dentro do render referenciou o window. E o window não tem uma propriedade template, por isso que essa expressão, inserida como argumento da invocação da getFormatedTime, resultou em undefined. E ó, presta atenção, eu não estou dizendo que esse this, no qual a referência do método render foi encadeado, está referenciando o window. Essa expressão aqui funcionou. Esse this aqui está referenciando esse objeto no qual o método start foi invocado, do jeito que tem que ser. O que eu estou dizendo é que o this de dentro desse método render, que foi referenciado aqui e que foi declarado aqui, esse this dentro do render mudou. Ele referenciou o objeto window. Por que isso aconteceu? Isso aconteceu porque tanto o setInterval como o setTimeout tem um problema com o this. Qual é o problema? O this dessa função do primeiro argumento do setInterval referencia o objeto global. Por que referencia o objeto global? Porque quando eu insiro uma função no setInterval, o código dentro dessa função é executado em um contexto separado. O código da função não é executado nesse escopo do método start. Isso faz com que o this dentro dessa função render seja um this que referencia o objeto global window, ao invés de referenciar esse escopo que envolve a referência do this.render. E o mesmo vale para o setTimeout. Funções inseridas como argumentos desses timers automaticamente têm o this apontando para o objeto global. Como que eu faço para o this que está dentro do render referenciar o this desse escopo do método start? Lembrando que o this dentro do escopo do start referencia o objeto no qual o método start foi invocado.
Uma das formas, e que eu considero a mais simples, é eu declarar uma arrow function como argumento do setInterval e invocar a função que eu tinha passado para ele como primeiro argumento. O que eu fiz aqui? Como uma arrow function não tem this próprio e o this dela sempre referencia o this do escopo léxico, eu fiz esse this dentro do método render referenciar o this do escopo léxico em que a arrow function foi declarada, ou seja, do escopo que envolve a arrow function, que é o escopo do start. Qual é o this desse escopo do start? É o próprio objeto no qual a invocação do start foi encadeada. Para comprovar isso, como aqui dentro do render existe um console.log que exibe o this, eu vejo que agora, ao invés de referenciar o objeto global, o this está referenciando o objeto no qual a invocação foi encadeada, no qual a invocação do start foi encadeada aqui embaixo. Então, revisando, eu não posso simplesmente referenciar o render aqui como argumento do setInterval, porque o this dentro de uma função que o setInterval ou o setTimeout executa vai automaticamente referenciar o objeto global. Ou seja, esse this dentro da declaração do render vai referenciar automaticamente o objeto global. Para impedir isso e fazer o this dentro do render referenciar o this do escopo do método start, porque o this desse escopo é o objeto no qual a invocação do método start vai ser encadeada, eu insiro uma arrow function como argumento do setInterval e invoco o this.render. Isso vai fazer com que toda vez que essa arrow function for invocada, o this dela seja o this desse escopo que envolve a declaração dela. Como agora eu estou invocando o render encadeado no this da arrow function e esse this referencia o objeto no qual o método start está sendo invocado, esse this aqui dentro da declaração da render referencia esse objeto. Por que referencia esse objeto? Porque quando eu declaro um método ou função usando a palavra-chave function ou usando essa abreviação, para que eu não precise inserir a palavra-chave function, esse this dentro do método vai referenciar o objeto no qual a invocação do método foi encadeada. Como aqui abaixo, a invocação do render foi encadeada no objeto em que o método start está sendo invocado, o this dentro do render vai referenciar esse objeto.